Vamos à primeira questão. Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. Então vamos ver. João, as grandezas escalares possuem apenas valor numérico. Já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Então aí tudo bem. Ok, agora ele poderia ser mais específico. Seria o valor numérico mais a unidade, que é o que nós chamamos de módulo. Mas, ok. Aí ele dá como exemplo, força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, acertou. Massa e velocidade são exemplos de grandezas escalares, errou. Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então dá para a gente considerar a definição dele, sem grandes problemas. Porém, no exemplo, ele cometeu um erro aí, dizendo que velocidade é uma grandeza escalar. Pedro, as vetoriais têm duas características, módulo e direção. Opa, ele esqueceu do sentido, então ele já errou aí a definição. As escalares possuem apenas valor numérico. Ok? Também seria valor numérico mais unidade. Então ele errou a definição. Vamos para os exemplos. Força e velocidade são vetoriais, correto. Massa e tempo são escalares, correto também. Então veja que a alternativa correta é a letra E. João acertou as definições e errou ao dar os exemplos. Pedro acertou os exemplos e errou ao dar a definição. Letra E. Segunda questão. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Então, o relógio marcando 6 horas, o ponteiro pequeno está apontando para o 6, não é isso? E o ponteiro grande está apontando para o 12. Ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui os dois vetores. Para somar, ó, regra do polígono, origem de um colada com a extremidade do outro. Vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, como ele me disse que o ponteiro maior mede 2 centímetros e o ponteiro menor mede 1 centímetro, eu concluo que o vetor soma mede 1 centímetro. E aponta para onde? Para o 12. Então, qual a alternativa correta? O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio, letra A. Questão 3. Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Então vamos lá. Um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. Então, direção vertical, 20 centímetros, parede abaixo. 2. Um deslocamento de 30 centímetros na direção horizontal para a direita. Então, 30 centímetros aqui, ó, para a direita. Um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede acima. Então, 60 centímetros, parede acima. Então, o que é que ele quer saber? No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a... Então, como é que eu acho o deslocamento resultante? Ele vai da origem do primeiro até a extremidade do último, não é isso? Para somar 2 ou mais vetores, colocamos a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. E o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então eu quero saber o módulo desse vetor aí. O módulo do vetor soma, ou o módulo do vetor resultante. Como é que eu acho isso? Posso visualizar aqui, ó, um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu conheço esse cateto? Conheço, 30 centímetros.
Eu conheço esse cateto aqui? Conheço. Tudo é 60. E até aqui, ó, é 20. Então, quanto mede esse cateto? 40 centímetros. E daí? Daí que agora, como eu tenho um triângulo retângulo e eu conheço dois catetos, eu posso achar a hipotenusa. S ao quadrado, 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. S ao quadrado, 1.600, mais 900. S ao quadrado é igual a 2.500. S, mais ou menos a raiz de 2.500. S, mais ou menos 50. Como eu quero o módulo, então serve para mim só o valor positivo aqui, 50 centímetros. Esse foi o deslocamento resultante. Quarta questão. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, conforme figura abaixo, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Então vamos nessa. Parece situação complicada, não é isso? Então qual foi a dica que eu dei na aula de regra do polígono? Que a gente pode arrumar os vetores de tal forma que fique origem de um colada com a extremidade do outro, fechando a figura, porque nessa situação eu sei que a soma é zero. E aí eu já parto de uma relação, eu já consigo uma relação. Então vamos nessa, ó. O vetor BA, ok? Lembra que eu quero colocar origem com extremidade, então eu vou ter que inverter esse, então eu vou ficar com o vetor, ó, o inverso desse, então vai ficar menos EA. Vou ter que inverter esse aqui, então eu vou ficar com menos DE. Vou ter que inverter isso aqui, vou ficar com menos, ó, menos CD. E finalmente falta aqui ali CB, que eu não preciso inverter, não é verdade? Fiquei aqui com CB. Então observe que como está aí, eu sei que a soma dá zero. Ó, origem de um colada com a extremidade do outro, ó, fechando a figura. Então eu sei como está aí, dá zero. Então eu já sei uma relação, ó, BA menos EA menos DE menos CD mais CB é igual a zero. Então, uma vez que eu achei uma relação correta, eu posso checar as relações que ele apresenta ali nas alternativas. Então, vamos ver. CB mais CD. CB mais CD. Observe que está menos CD mais CB. Se eu mudar de membro, vai ficar o quê? CD menos CB. Então, eu não vou conseguir ficar com CB mais CD, como está aí. BA mais EA. Também não dá. Mesmo que eu mude de membro, vai ficar menos BA mais EA. Letra C. EA menos DE. EA menos DE. Se eu mudar de membro, eu vou ficar com EA mais DE. Então, realmente não dá para chegar àquela relação ali. A letra D, EA, beleza, vou mudar de membro. EA, ó, menos EA, mudei de membro, mais EA, menos CB. Ó, tenho aqui mais CB, mudei de membro, menos CB, mais DE. Observe que eu tenho aqui menos DE, vem para cá, mais DE. Quem foi que sobrou do lado de cá? BA menos CD. Então, verifica a relação? Verifica, ó. BA menos CD é igual a EA menos CB mais DE. Então, é uma relação, tá ok? Verdadeira. Vamos verificar a última. BA menos DE. BA menos DE. Ok? BA menos DE menos CB,
Opa! Se CB ficar desse lado aqui, ó, é mais CB e não menos CB. Então a relação correta seria mais CB. Vamos jogar para o outro membro, quem sobrou? Ou seja, é A mais CD. Então essa seria uma relação correta, ó. Só não é correta por conta desse sinalzinho aqui. Então a alternativa correta, a letra D. Quinta questão. A figura a seguir representa em escala as forças F1 e F2 que atuam sobre o objeto. Determine o módulo da força resultante que atua sobre o objeto. Então, posso usar mais uma vez a regra do polígono. Ó, se eu colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem, o vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então esse é o vetor soma. Esse é o vetor F1 mais F2, usando a regra do polígono. Origem de um colada com a extremidade do outro. O vetor soma parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Qual o tamanho dele? Qual é a escala mesmo? 1 newton para cada lado de um quadrado. Qual o tamanho do vetor S? 1 newton, 2 newtons, 3 newtons. Ó, o módulo do vetor S, ou seja, o tamanho do vetor S, 3 newtons. Sexta questão. Considere a figura abaixo. Dadas as forças F1, F2, F3, o módulo de sua resultante em newtons é. Então vamos lá. Mais uma vez, eu tenho 3 vetores e eu quero o módulo da soma, o tamanho do vetor soma. Posso usar mais uma vez a regra do polígono, que diz que para somar 2 ou mais vetores, devemos colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem, e o vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, como a ordem não importa, vou pegar aqui F3, somar com F2, ok? Origem de um colada com a extremidade do outro. E somar com F1. Ok? F1. Repetindo, F3 mais F2 mais F1. O vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, esse vetor aqui em azul é o vetor soma. Eu quero o tamanho dele. Mais uma vez, eu posso fazer o que para encontrar o módulo desse vetor? Tentar visualizar um triângulo retângulo. Ó. Beleza? Se eu visualizo esse triângulo retângulo, ó que maravilha. Cada lado do quadrado corresponde a 10. Então, ó, 10 newtons. 10, 20, 30, 40. Então, ó, esse cateto, 40 newtons. 10, 20, 30. Esse cateto, 30 newtons. E eu quero saber a hipotenusa, que é o nosso vetor soma. Eu quero saber o tamanho do vetor soma, que corresponde à nossa hipotenusa. Então, x ao quadrado, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, x ao quadrado, 900 mais 1.600, x ao quadrado é igual a 2.500, x mais ou menos a raiz de 2.500, x mais ou menos 50. Como é força, em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força é Newton. Então a resposta, 50 newtons. Letra C. Então vamos à sétima questão. A figura mostra 5 forças representadas por vetores de origem comum, dirigindo-se aos vértices de um hexágono regular. Sendo 10 newtons o módulo da força Fc, a intensidade da resultante dessas 5 forças é... Então eu quero saber quanto dá a soma dessas 5 forças. Foi uma questão que muita gente errou. E realmente é uma questão que, se você não tomar cuidado, né, você não consegue visualizar um caminho para resolver rapidamente. Você olhando aí parece ser complicada. Mas se você olhar com bastante cuidado, olha o que vai acontecer. Ó, vamos supor
que não exista aqui esse FC. Beleza? Vamos trazer ele para aqui. Beleza? Não tem FC ali. Por curiosidade, eu vou somar FB com FE. Vamos ver o que é que dá. Se eu pegar FB, ó, somar com FE, origem de um colado com a extremidade do outro. Ó, FB mais FE, ok? Vai dar um vetor que sai de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Ah, Marivaldo, FB mais FE vai dar um vetor que sai da origem do primeiro e chega à extremidade do último. Quem é esse vetor? FC. Ah, então beleza. Eu tenho FC, a soma de FB com FE também dá FC. Então vamos ver o que é que ainda sobrou nessa história. Eu somei o FB, ok, com FE. Só que ainda eu tenho nessa história aí o FA e o FD. Me ajude aí. Se eu somar o FD com o FA, o que é que eu vou achar? FD, ok? Ó, origem de um colada com a extremidade do outro. FD com FA, o que é que eu vou achar? Um vetor que sai da origem do primeiro vai até a extremidade do último. Quem é esse vetor? FC. Ah, Marivaldo, então peraí, ó. Quando eu somei FB com FE, deu FC. E agora, quando eu somei FD com FA, também deu FC. Então, na realidade, o que é que eu vou ter, no final das contas? 3 vezes FC. Como FC mede 10 newtons, qual o valor desse vetor soma? 10 mais 10 mais 10. Qual o módulo do vetor soma? Ó, qual o módulo do vetor soma? 30 newtons. Então, para quem não entendeu a resolução anterior, se achou que ficou muito complicado, então eu vou fazer de outra forma. Vou simplesmente usar a regra do polígono. Então vamos nessa. Vamos começar por FC. Ó, tá aqui o FC. Origem de um colada com a extremidade do outro sem se cortar com a ordem. Então agora eu vou pegar o FA. Peguei o FC, peguei o FA. Agora eu vou pegar o FD, ok? FD, posso transpor ele para aqui? FD. Ok? Falta pegar quem agora? FE. Falta pegar quem agora? O FB. Ok? O que é que eu estou usando? A regra do polígono. Eu simplesmente desenhei aqui, ó, os hexágonos para facilitar, tá ok? O traçado aí dessa figura. Então esse aqui foi o FP. O vetor soma é aquele que parte de onde? O vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse vetor é o vetor soma. Qual o tamanho dele? FC mais FC mais FC. Ou seja, ele tem um módulo 3 vezes maior que o módulo de FC. Como o módulo de FC é 10 newtons, o módulo do vetor soma vai ser 30 newtons.